Então, na pílula filosófica de hoje, da Academia Atlântico, eu queria tratar um pouco sobre a possibilidade de haver equívocos no nosso conhecimento sensível. O conhecimento sensível, já comentamos isso em outro vídeo, é aquele que inicia com os sentidos externos e depois é organizado dentro de nós pelos sentidos internos. Sentidos externos que são visão, audição, olfato, paladar e tato, e sentidos internos que são o senso comum, a imaginação, a memória e a estimativa para os animais não racionais e a cogitativa para nós que somos animais racionais. Então, eu comentava uma outra vez que há escolas, vamos dizer assim, que elas dão um valor excessivo para o conhecimento sensível, como se ele fosse quase que o único importante, fosse todo o nosso conhecimento humano, ele se resumiria de alguma forma àquilo que os sentidos nos trazem. Então esse é um equívoco, me parece que é uma visão limitada do nosso conhecimento. Há também uma visão igualmente equivocada, só que para o outro lado, vamos dizer assim, no outro extremo, que ela considera que o conhecimento pelos sentidos é um conhecimento, em princípio, precário ou mesmo falso, que o conhecimento verdadeiro seria aquele que nós alcançaríamos através da nossa inteligência e da reflexão intelectual. Os sentidos mais atrapalhariam do que ajudariam o conhecimento. Nesse tipo de concepção, vamos dizer assim, uma concepção, a gente pode dizer racionalista, idealista, a grosso modo, sem aqui fazer muitos matizes, mas nesse tipo de concepção há uma valorização, por exemplo, da matemática, Quer dizer, matemática seria um exemplo de conhecimento perfeito, Eu consigo pensar numa ideia de um triângulo, exato, uma circunferência perfeita, Então a matemática me daria esse tipo de conceito, E conceitos que, como eles são perfeitos, eles permitem que nós façamos deduções que são absolutamente certas e mesmo abstraindo de algo material, de algo que a gente toca, a gente consegue, vamos dizer assim, organizar fórmulas, contas, tudo com essas, vamos dizer, essas entidades imateriais perfeitas, abstratas, formais, que estão de algum modo desprendidas dos sentidos. Também a própria filosofia visaria chegar a essências que de algum modo estão fora da matéria, aí que seria o conhecimento mais verdadeiro e não propriamente um conhecimento que deriva, ao menos em parte, do conhecimento material. Então, tanto o empirismo como o idealismo, eles têm, me parece, as suas falhas, eles contam uma parcela da verdade, mas não a verdade inteira. Diria que sim, o conhecimento sensível, ele é o começo de todo o processo do conhecimento. No caso dos animais, para nisso mesmo, para nesse nível, no caso, a estimativa, eles percebem que algo é bom ou mal e reagem em função disso, sem muita ponderação, de uma maneira instintiva, ou uma ponderação mínima, um certo nível sim há, mas muito inferior a que há em relação à racionalidade humana. No ser humano, nós aproveitamos aquilo que a sensibilidade nos trouxe e somos capazes de abstrair, chegar às ideias gerais e abstratas. Aqui eu queria fazer só uma colocação que os sentidos externos, eles nunca se enganam propriamente. Para a gente falar de um engano, é necessário haver relacionar duas coisas e que, quando é um engano, eu relaciono duas coisas equivocadamente. Quer dizer, digo que uma determinada imagem é A, mas não é, ela é B. Por exemplo, vejo uma imagem no Museu de Cera, num primeiro momento eu posso dizer que ela é um ser vivo. Vamos supor que é um cachorro ou mesmo uma personalidade famosa, digo que ele é um ser vivo, porque as cores dele, a forma é daquela pessoa, daquele ser humano. Agora, evidentemente, se eu uso outros sentidos, eu sou capaz de depois ver que não, que aquela minha primeira impressão estava equivocada. Mas vejam, não é a vista que se equivocou ao perceber aquelas cores, aquelas formas, não. O erro foi quando eu relacionei aquelas cores e aquelas formas com aquele outro ser vivo. Podemos dizer que ao ir na imaginação ou a memória, ao relacionar aquilo que eu estou vendo com o que está na minha memória e na imaginação, fiz uma relação equivocada. Não era fulano de tal que está guardado aqui na minha memória, é simplesmente um quadro dele. Não é um ser humano como é a noção que eu tenho do ser humano, é simplesmente um boneco. Então, o equívoco ele não surge no nível dos sentidos externos,
ele pode surgir, isso sim, no nível dos sentidos internos. Na hora da gente usar a imaginação, a gente fazer a comparação entre aquilo que nós estamos aprendendo pelos sentidos e aquilo que nós temos dentro de nós. Nossos instintos podem, inclusive, se equivocar. A ideia que está por trás do espantalho, por exemplo, é exatamente essa. Você coloca uma figura de um ser humano que está lá para espantar os animais, eles veem aquela forma, num primeiro momento eles acham que é um ser humano, então fogem dele. Vejam que o instinto leva a que eles vão embora diante simplesmente daquela imagem falsa. Se eles chegarem mais perto e os outros sentidos mostrarem que aquela primeira relação está equivocada, aquilo não é um ser humano, é simplesmente um boneco, né? Ou é um ser inanimado, né? Na hora que eles fizerem essa relação, então daí eles já não têm mais medo daquela figura, daquela forma, né? Então é aí que podem surgir os erros, no âmbito dos sentidos internos, mas nunca em relação aos sentidos externos.